Boa tarde, sou acadêmico da Uniaselv em antropologia, né? Meu curso anterior foi ciência política e estou fazendo uma complementação, né? Digamos assim. Enfim, apresentação. Marcelo Sabino Pires, disciplina Seminário Interdisciplinar, Introdução às Ciências Sociais. Área de concentração, evolução das ciências sociais. Tema, abrangência das ciências sociais. As ciências sociais, né, são aí formadas pela antropologia, sociologia e ciência política. E, ao longo do tempo, pode-se perceber, né, que elas se desenvolveram, né, e vão continuar se desenvolvendo, né, principalmente tendo em vista que a sociedade se modifica, né, a sociedade não é estanque, mas ela se modifica. Então, como justificativa, esse trabalho se justifica porque torna possível ao pesquisador entender mais, né, sobre o surgimento das ciências sociais, seus impactos na formação e organização do Estado e da democracia. Além disso, possibilita ainda entender esses conceitos e sua aplicação não só na teoria, como também na prática, né? Porque a gente vive em um país, né, que precisa de organização. E essa organização, ela vai se consolidando aos poucos, né? E nisso a gente vê a questão da democracia, que é muito importante, né, na formação aí dos direitos de escolha, né, da convivência, da educação, né, assim como tendo um papel crucial, né, também nesse meio, principalmente na formação da cidadania, que vai ser muito discutido aqui ao longo desse trabalho. A delimitação, né, desse trabalho se deu de forma a estudar o processo de formação do Estado, a participação cidadã e a conquista da cidadania através da educação. Então aqui a educação se deu como uma forte aliada, né, no processo de consolidação dessa tão sonhada cidadania. Porque o cidadão ele precisa saber, né, que ele tem direitos e deveres e que ele vive em uma sociedade que precisa ser organizada. E é interessante frisar também que esse trabalho ele se deu assim de forma a enfatizar mais a ciência política, tá? Para entender melhor, né, essa questão aí da formação do Estado, desde o seu surgimento até os dias atuais, da questão cidadã e da questão democrática, tá bom? Os objetivos aí, né? Primeiro, o objetivo é discutir ideias acerca do Estado, da democracia e da cidadania como aspectos de crucial importância para entender a dinâmica social brasileira. Então, vai se discutir, né, essas ideias de surgimento do Estado, de como era, né, Idade Média, até chegar nos dias atuais. E esse processo difícil da conquista da democracia e da cidadania. A fundamentação teórica é um tanto extensa, então eu não vou falar todas, né? Aqui vai falar sobre conceito, surgimento e característica do Estado, nessa fundamentação. A próxima sobre democracia, né? Que a democracia ela é conquistada, a gente sabe aí que é a duras penas, né, que se conquista
a tão sonhada democracia em um Estado, em um país, em uma sociedade, né? Regidas por regras, por movimentos, por política, né? E principalmente em se tratando da ciência política, que faz esse estudo de forma aprofundada. Abordou-se também a Constituição, né, Federal de 1988, em seu parágrafo único do artigo 1º, o Constituinte asseverou que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, aí no caso, é a questão, né, já da representação política a que o povo tem direito, né, de eleger. Tem mais uma citação sobre cidadania, né, que fala sobre a cidadania como marcador fundamental das dinâmicas públicas, uma vez que seu papel é determinar quem está sob a sujeição de um Estado, no caso, de um Estado democrático. Quem é capaz de influenciá-lo conforme os canais disponíveis, eleições, instâncias participativas, etc. Ela constitui o vínculo jurídico existente entre uma pessoa e um Estado, por esta pessoa estar mais ligada à população do Estado, que confere cidadania, do que a qualquer outro Estado. Então, aí no caso, são as formas, né, de conquistas da cidadania. Nas comunidades em que há uma proporção suficientemente elevada de indivíduos maduros, existe um estado de coisas que proporciona a base para o que chamamos de democracia. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica dos autores citados, uma vez que possibilitou um bom aprofundamento no tema, já que é bem discutido na atualidade. Foi feita a escolha do tema, a leitura das obras e publicações, acesso às bibliografias indicadas online, fichamento e resumos, paráfrases, organização do referencial teórico, escrita do paper para postagem. Então é um amplo trabalho de pesquisa, né, o qual suscitou algumas questões que foram respondidas no trabalho, tá bom? No paper em si. Resultados e discussão. Ao discorrer sobre democracia, percebeu-se através das análises, estudos, as considerações iniciais acerca deste termo, que nem todos sabem o que ela significa. Há quem diga que seja o governo do povo para o povo, e isso, de fato, não acontece. Na prática, uma minoria comanda o poder para outra minoria. Então, aí também nós trouxemos o conceito de cidadania, né? Acredita-se que a conquista da democracia propriamente dita, a cidadania, fundamentais para o funcionamento, de uma sociedade justa e com equidade, são alcançadas de fato a partir de um modelo educacional eficaz. Aí nós trouxemos a importância da educação, né, como formadora de opinião. As considerações finais. Aí nas considerações finais, foi possível entender que estudar sobre a evolução das ciências sociais é dar-se o privilégio de entender um pouco mais da dinâmica da formação do povo brasileiro. Isso inclui entender mais sobre suas origens, etnias, organizações e culturas. Então, estudar sobre essa questão
das ciências sociais aí abre um leque para a gente para entender a origem até mesmo da gente, né, na sociedade, de onde viemos, o que fazemos, qual é o nosso espaço, né? Optou-se nesse seminário por enfatizar mais a ciência política, aliando-a diretamente à organização do Estado em suas nuances de democracia e conquista cidadã, através do mecanismo educacional. Procurou-se falar também aí, né, a questão da democracia, que não é somente, como muitos entendem, de escolha de candidatos, né, de 4 em 4 anos, como muitas pessoas entendem, mas de, inclusive, ter até noção, né, daquilo que se está escolhendo como representante. Uma vez que somos representados, nós temos o direito de ser representados, né, na esfera política. Então é interessante que a educação entre aí, né, essa questão para formar o cidadão, para que ele possa intervir diretamente, não é, na sociedade em que ele está inserido. Então, dessa forma, o que a gente pode perceber? Que a antropologia, que estuda o homem, a sociologia, que estuda as práticas desse homem na sociedade, e a ciência política, que estuda, né, essa questão do Estado aí, dos modelos políticos, da evolução política, enfim, estão intimamente ligados, tá? São temas assim que têm uma ligação muito grande e que enriquecem o nosso arcabouço cultural. Temos as referências, que são várias também, não dá para falar de todas. Infelizmente, né, eu não tive como trazer esses slides aqui para o vídeo, mas eles estão disponíveis lá na plataforma. Muito bem, então eu gostaria de encerrar. Agradeço essa oportunidade de apresentar o meu trabalho e acredito que houve sim um aprendizado muito grande. Eu venho já do curso de Ciência Política, de um bacharelado aqui nessa mesma instituição, e eu já conheço as propostas, né, da instituição. Agradeço e coloco-me à disposição para questionamentos, caso sejam necessários.